E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Débora, professora de Ciências, e na aula de hoje nós vamos corrigir atividades sobre o sistema circulatório que os respectivos professores de vocês passaram. Então é isso, gente. Vem comigo fazer a atividade. Então, pessoal, vamos para a primeira questão da nossa atividade. E a primeira questão está falando o seguinte: quando o sangue é submetido a uma centrifugação, separam-se duas porções no tubo. E aí temos a alternativa A: qual é o nome da porção que fica em cima? E a alternativa B: quais são os componentes da porção que fica embaixo? Então, vamos à nossa resposta. E a resposta da letra A é: o componente que fica em cima após a centrifugação, que nada mais é que aquele giro, tá? Que o sangue faz, é o plasma. O plasma é aquela parte amarelinha que fica em cima, tá bem? E os componentes que ficam embaixo, aquela parte que é vermelha, tá? Após a separação do sangue, são os elementos celulares, que é composto pelos glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e pelas plaquetas, tá bem? Então, quem colocou isso, muito bem, parabéns. E quem não colocou, corrija aí, tá bom? Então, vamos passar para a próxima questão. E a próxima questão tá falando o seguinte: explique a diferença entre artéria e veia. Então, vamos para a nossa resposta. E, gente, a artéria, não se esqueçam, a artéria é o vaso sanguíneo que conduz o sangue para fora do coração. E a veia é o vaso sanguíneo que conduz o sangue de volta para o coração, tá? A artéria, sangue sai do coração, veia, sangue volta para o coração, beleza? Então, essa questão estava molezinha, não é isso? Então, vamos passar para a nossa próxima questão. E a terceira questão está falando o seguinte: o que é um capilar sanguíneo? Outra questão bem facinho. Quem prestou atenção nas aulas direitinho de sistema circulatório soube responder direitinho, não é isso? E um capilar sanguíneo nada mais é que um vaso sanguíneo onde ocorrem as trocas de nutrientes e gases entre as células e o sangue. Então, os vasos sanguíneos, eles são divididos em componentes. Tem a artéria, né? Aí depois a arteríola e no meio tem uma rede de vasos assim entrelaçados chamados de capilares, tá? E os capilares, eles são muito finos para ocorrer a troca de nutrientes, para os nutrientes passarem lá facilmente para as outras partes do corpo, não é isso? Então, essa é a resposta aí da nossa terceira questão. Quem acertou, muito bem, parabéns. E quem não acertou, corrige aí direitinho, tá bem? Então, vamos passar para a nossa próxima questão. E a quarta questão fala o seguinte: quais são os nomes das 4 cavidades internas do coração humano? Qual delas bombeia o sangue para a circulação pulmonar e para a circulação sistêmica? Então, vamos à resposta. Então, a primeira pergunta está falando sobre as 4 cavidades que tem no coração, né? Porque o coração é um órgão oco, não é isso? Composto aí por 4 cavidades. E quais são os nomes dessas cavidades? Nada mais é que átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo e ventrículo esquerdo, não é isso? E qual dessas cavidades vai bombear o sangue para o pulmão, para a circulação pulmonar? O ventrículo direito vai bombear o sangue para a circulação pulmonar. E aí, depois disso, depois de oxigenado, não é isso? O sangue vai voltar para o coração, vai parar lá no nosso átrio esquerdo. Do átrio esquerdo vai passar para o ventrículo esquerdo e do ventrículo vai ser mandado para os sistemas, novamente, cheio de oxigênio. Então, o ventrículo esquerdo bombeia o sangue para a circulação sistêmica, beleza? Então, vamos passar para a nossa próxima questão. E a quinta questão está falando o seguinte: a circulação sanguínea pode ser dividida em 2 etapas: a circulação sistêmica e a circulação pulmonar. Explica a diferença entre elas. Pois bem, gente, coloquei até uma imagenzinha nessa questão para ficar mais fácil de vocês entenderem. A circulação sistêmica, não esqueçam, sistêmica de sistemas. O sangue é bombeado do ventrículo esquerdo para os sistemas do corpo e vão percorrer todo o corpo e vão retornar ao coração pelo átrio direito, não é isso? E na circulação pulmonar, o sangue é bombeado do ventrículo direito, passa pelos pulmões,
vai ocorrer as trocas gasosas e o sangue é oxigenado e volta para o coração pelo átrio esquerdo. Então, olhem bem para essa imagem. Olhem para essa parte em que as cavidades do coração tá azul. Pois bem, vocês estão vendo que o sangue, vai sair, vai percorrer um caminho até os pulmões, onde tem lá em cima os pulmões, que são os capilares dos pulmões, vai ocorrer a troca gasosa, né? Vai sair o gás carbônico, vai entrar o oxigênio da nossa respiração, e aí o sangue vai voltar, Reparem que o vaso vermelho vai trazer o sangue de volta para o coração. Então, simplesinho, né? Se você prestou bastante atenção na aula de sistema circulatório, você soube responder essa questão sem problema. Se você não acertou, não tem problema, só corrigir, tá bom? E aí, gravem esse esqueminha na cabeça de vocês, que aí vocês não vão errar nunca mais uma questão sobre o sistema circulatório, tá bom? Então, vamos passar para a nossa próxima questão. E a próxima questão fala o seguinte: verificou-se que o ventrículo esquerdo é mais musculoso que o ventrículo direito. Proponha uma relação entre essa adaptação e a função que o coração desempenha. Essa aqui a gente já tinha que pensar fora da caixa, né? Então, vamos à nossa resposta. Então, pessoal, essa questão era para vocês elaborar uma hipótese, pensar, poxa, o ventrículo esquerdo ele é mais musculoso, então por que isso tem a ver? O que isso tem a ver com o sistema circulatório? É só pensar, gente, que o sangue sai do coração para os sistemas pelo ventrículo esquerdo. Ele vai percorrer todo o corpo. Então, o ventrículo esquerdo ele precisa ser mais musculoso para conseguir bombear mais forte, tá bem? Bombear mais forte lá aquele sangue, tá bem? Então, imagina, se ele fosse fininho, ele ia bombear fraquinho, né? Então, o sangue não ia conseguir chegar lá no nosso corpo bem distante, não é isso? Então, é por isso que ele é musculoso, para ele, bombear forte o sangue e assim o sangue percorrer todo o corpo. Então, a resposta foi essa que eu coloquei para vocês. O sangue que sai do ventrículo esquerdo vai percorrer todo o corpo. Dessa forma, o ventrículo esquerdo tem que ser mais musculoso para bombear o sangue mais forte, tá bem? Então, quem não acertou, corrige aí direitinho, tá certo? E vamos passar para a nossa próxima questão. E a sétima questão falou o seguinte: a pressão arterial é a pressão com que o sangue sai do coração em direção às artérias. Em todo o reino animal, a maior pressão arterial é encontrada nas girafas. O coração delas, que fica no centro do peito, bombeia o sangue com uma pressão aproximadamente igual ao dobro da pressão do coração humano. Explica a relação dessa adaptação de alta pressão arterial com a sobrevivência do animal. Então, até coloquei uma girafazinha ali para vocês entenderem aí o que eu tô falando, tá? Bom, gente, e é só vocês pensarem. A girafa é um animal grande, né? Que tem um pescoço enorme, não é isso? Então, para que o sangue chegue até o cérebro da girafa, ele tem que ser bombeado do seu pescoço acima, com uma pressão muito alta. Então, requer muita pressão aí para que o sangue chegue lá no cérebro da girafa, para o sangue colocar lá os nutrientes no cérebro da bichinha, exercer as atividades que ela exerce, né? Caminhar, comer, se reproduzir, etc. Então, pessoal, é por isso que a pressão arterial nas girafas é muito alta, porque essa alta pressão é devido ao grande tamanho desse animal, beleza? Então, aí, essa outra questão que vocês teriam que pensar fora da caixa. Então, uma questão muito legal que tem relação aí com sistema circulatório de outros animais além dos seres humanos, não é isso? Muito legal essa questão. Então, vamos passar para a próxima questão. E a oitava questão fala o seguinte: o infarto do miocárdio ocorre quando o músculo cardíaco não recebe sangue adequadamente. Explique como o músculo cardíaco pode ficar sem sangue se há sangue passando pelo coração, cerca de 5 litros por minuto. Então, gente, como que o infarto acontece? Como que é? Qual é a causa do infarto? Mas vamos aí ver na nossa resposta. Pois bem, pessoal, o infarto nada mais é quando há obstrução da artéria coronária. Lembram da artéria coronária, que é a artéria que vai mandar sangue para os tecidos do coração, mandar nutriente, mandar oxigênio, não é isso? Então, por mais que haja sangue passando pelo coração, a artéria coronária está obstruída, não está chegando sangue no tecido do coração. E aí o coração vai começar a falhar,
tá? E aí o tecido do coração vai morrer, que nada mais é que o miocárdio do coração vai morrer, tá bem? Então, nessa condição vai ser o infarto. Então, a resposta aí é, que eu coloquei para vocês, se houver obstrução da artéria coronária, o tecido do coração, chamado de miocárdio, não receberá sangue e assim vai haver a morte de células desse tecido, ocasionando o infarto, tá bem? Beleza, pessoal? Então, vamos passar para a nossa próxima questão. E a nona questão fala o seguinte: algumas causas de morte súbita estão ligadas ao sistema circulatório. Entre elas estão um AVC hemorrágico e o rompimento de aneurisma na aorta. Explica o que é cada uma deles. Então, vamos à nossa resposta. E, gente, o AVC, que é o acidente vascular cerebral, ele nada mais é que a ruptura de uma artéria cerebral, que vai provocar uma hemorragia no cérebro. Lembram? O próprio nome já diz, hemorrágico, vai causar uma hemorragia, né? A pressão lá na artéria vai aumentar tanto que ela vai romper-se, tá? E aí ela se rompendo, a hemorragia, né? Vai sair o sangue, que pode sair pelas superfícies do rosto e etc, tá bem? Beleza. E já o aneurisma da aorta é uma dilatação, tá? Então, o aneurisma da aorta vai haver uma dilatação, beleza? Vai ter uma dilatação lá. E caso haja um rompimento, vai haver uma grande hemorragia, beleza? Então, quem acertou, muito bem. Quem não acertou, corrigir essa questão direitinho, beleza? Então, essas questões estão relacionadas aí aos distúrbios do sistema circulatório que nós falamos. Então, vamos passar para a nossa próxima questão. E a 10ª questão é outra questão muito interessante que fala o seguinte: antes da realização de uma cirurgia programada, ou seja, que não é uma cirurgia de emergência, o paciente passa por exames. Entre eles, a realização de um hemograma, que nada mais é que um exame de sangue. Se o número de plaquetas estiver abaixo do normal, a cirurgia em geral é cancelada. Por quê? Outra questãozinha que vocês tinham que pensar fora da caixa, pensar além do que nós estudamos, tá? Então vamos à nossa resposta. Bom, gente, lembra que eu falei para vocês que as plaquetas elas estavam relacionadas com a coagulação sanguínea? Imaginem, uma pessoa vai fazer uma cirurgia, vai haver corte, né? Vai haver saída de sangue. Imaginem se as plaquetas dela não estiverem no número normal. Como é que aquele sangue vai coagular? Não é isso? Então, é por isso que as pessoas realizam o exame de sangue, o hemograma, tá? Para ver se as plaquetas estão normalzinhas. E aí, se não tiver, a cirurgia tem que ser cancelada, porque senão aquela pessoa pode morrer de uma hemorragia, né? Então, a resposta está: o baixo número de plaquetas indica a provável dificuldade na coagulação sanguínea, o que oferece riscos de hemorragia, bem? Então, foram essas as questões de hoje. Opa, brincadeirinha, temos mais uma questão que eu chamei de que é a nossa questão desafio. Que é a nossa questão desafio, 11ª questão. E a 11ª questão tem uma tirinha que a mulher tá falando pro moço aí, falando assim: morreu de trombose. E aí o moço pensou em um elefante. Meu Deus, seria cômico se não fosse trágico. Então, o que tá dizendo aí na 11ª questão? A doença mencionada na charge não tem relação alguma com o que chamamos de tromba, né? Não tem relação nenhuma com elefante. O nome trombose é proveniente do termo trombo, que por sua vez está relacionado ao sistema circulatório. E a alternativa A: esclareça o que é um trombo. A alternativa B: explique o que é a doença denominada de trombose. E a alternativa C: por que pode matar. Então, vamos à nossa resposta. E, gente, letra A: o trombo nada mais é que um coágulo no vaso sanguíneo. Então, houve a coagulação lá pelas plaquetas, só que aquela coagulação formou um coágulo, não é isso? E aí, se aquele coágulo for bem grande, ele vai formar um trombo, não é isso? Que nada mais é aí que a doença trombose, que a trombose, que já é a resposta da alternativa B, é a formação de trombos nos vasos sanguíneos, tá? E por que pode matar? O trombo, ele pode ser tão grande, aquele coágulo pode ser tão grande que vai obstruir a passagem do sangue, ocasionando complicações do sistema circulatório, podendo levar a pessoa a óbito, beleza?
Então foi isso, pessoal, as nossas questões. Eu vou colocar as respostas na tela em sequência para quem que não deu tempo corrigir enquanto eu falava, corrigir com calma, tá bom? Então é isso.
essa aula de hoje, pessoal, sobre correção da atividade. Eu espero que vocês tenham acertado todas as questões, estejam experts, sabendo de tudo sobre o sistema circulatório. Então é isso, gente. Um forte abraço para todos, um grande beijo e até a próxima aula.